Falo ainda sobre o Bernard, que antecipou sua volta para o Galo, as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal, ativarem todas as notificações e comentarem tudo o que quiserem. Combinado? Quero falar agora sobre Bernard, boa notícia para o torcedor do Galo. O atacante de 31 anos de idade, que já tem um acerto com o Atlético, decidiu antecipar seu retorno ao Brasil. O campeonato grego se encerra no dia 25 de maio, partida do Panathinaikos, a equipe do Bernard contra o Aris. No dia 31, o Bernard embarca lá da Grécia, rumo a Belo Horizonte, com desembarque previsto para as 3h30 da tarde, e os torcedores do Galo já começaram a preparação para o Aerogalo, para recepcionar o Bernard, como já fizeram com outros ídolos, incluindo o Diego Tardelli. O Bernard não conseguirá jogar antes de 10 de julho. Importante fazer essa ressalva, a janela por aqui só abre em 10 de julho. Então, por mais que ele já tenha um pré-contrato assinado, por mais que ele já tenha tudo acertado com o Atlético, o Bernard só terá a condição de atuar no dia 10 de julho. É natural até que o Atlético dê um período de descanso, de folga para o Bernard, para que ele não emende uma temporada na outra e não sofra as consequências de um desgaste físico. Mas está certo que ele desembarca em Belo Horizonte no dia 31, passagem comprada, e o atacante está voltando para o Galo. Nos últimos dias até surgiram notícias de que o Panathinaikos tentaria ficar com o jogador. Houve uma proposta do Panathinaikos ao Atlético por causa do pré-contrato. O Atlético disse que não abria mão do Bernard e ele será reforço atleticano muito em breve. Me dá os dados aqui na tela, Andrezão, por gentileza. Ô Frossá, olha aqui, ó, entre os times da Série A, desde a estreia do Gabriel Milito. Gabriel é ruim, bom é o Filipão, desculpa, não saiu sem querer. Primeiro em vitórias, primeiro em menos derrotas, primeiro em gols marcados, primeiro em grandes chances, primeiro em finalizações do gol, primeiro em finalizações para marcar, primeiro em posse, ganhas no ataque, ou seja, é aquela exatamente que vem chamando muita atenção. É o melhor futebol do Brasil, porque tem chamado a atenção e é do país todo. Ontem eu vi o Flamengo e me causou um certo espanto, que o Flamengo anda muito em campo, anda para atacar, anda para defender, e me parece que os caras não estão querendo fazer mais do que estão fazendo, não. O Milito conseguiu botar na cabeça de todo mundo. E você que é um fenômeno também, que inclusive ontem você inaugurou o seu canal no YouTube, que vai explodir, porque você vai cobrir o Atlético através do seu canal no YouTube. Daqui a pouco você fala do canal, mas agora é do Galo, Frossá. Bem-vindo. Vamos lá, Everton. Muito boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente no Donos da Bola. Um abraço para o Gui, meu xará, para o Valu, para o Thiago. Eu acho que o Atlético hoje joga o futebol mais vistoso do Brasil, sim. Eu acho que o Atlético tem um dos melhores elencos do país e a gente precisa olhar com carinho para aqueles que são na mesma prateleira ou até um pouco acima em relação a conquistas, inclusive, nos últimos anos. E aí eu falo principalmente de Flamengo e de Palmeiras. Eu acho que o Flamengo está, de fato, jogando um futebol abaixo do que a torcida do Flamengo espera. O Tite é um treinador que a gente sabe que tem as suas qualidades, especialmente defensivas. Passou o Campeonato Carioca praticamente sem tomar gol e chamou muita atenção de todo mundo se ele ia conseguir repetir isso, e vem tomando gol depois que o Campeonato Carioca terminou em praticamente todos os jogos. Está ainda patinando. O Palmeiras também ainda não é o Palmeiras da melhor versão. O Atlético do Milito está realmente impressionante. E um dado, viu, Everton? O Milito tem o melhor início de trabalho de um treinador do Atlético no século. Pegando um recorde de 10 jogos, ninguém tem números melhores que ele. São 7 vitórias, 3 empates. Outros dois conseguiram esses números também. Abel Braga em 2001 e o Cudê em 2023, mas com jogos mais acessíveis. O Milito já teve final de Mineiro, Copa do Brasil, Brasileiro e grupos de Libertadores. Então realmente é um início que o torcedor do Galo pode sim ficar bem animado. Eu vi isso ontem no canal do Frossá já. Pois que moral, ontem eu vi o lançamento do canal, mas esse vídeo eu não assisti. Eu assisti, eu vi isso ontem no Então, canal quem do quiser Frossá, ficar bem informado com as coisas do Atlético, tem agora também o Frossá. Tem muita gente, principalmente da nova geração, fazendo um trabalho excepcional, muito sério, muito sério. Aliás, eu queria aproveitar aqui para parabenizar o Samuel Venâncio. Gigantesca sua atitude, cara. Gigantesca. Gigantesca sua atitude. E eu sei que não foi por pressão de vagabundo digital. Foi porque você tem princípios, viu, Samuel Venâncio? Porque você tem princípios. E a sua, eu não vou entrar em detalhes, mas a sua atitude foi gigantesca. Parabéns a você. Gui Alves está aqui, que é outro da nova geração, faz um trabalho excepcional, muito bom mesmo. Vocês torcem, gente, para eu não ficar bilionário. Se eu montar uma rádio, vocês vão tudo trabalhar para mim. Ah, mas vai. Vocês podem esperar isso aí. Ô Gui, ontem eu falei aqui, ontem eu assisti o Flamengo, porque fala-se assim, não, mas o Atlético jogou contra o Sport. O Sport é um time muito organizado.
O Atlético não deixou ele jogar, mas um time organizado. Ontem o Flamengo jogou contra o Amazonas. Venceu por 1-0, foi vaiado pelo torcedor. E é um futebol que não encanta. E um time andando em campo e tal. E é exatamente o oposto do Atlético. Ou seja, nós não sabemos onde o Atlético vai chegar, onde o Flamengo vai chegar. Mas até agora, onde chegou, a diferença é abissal, Gui. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, HG. Boa tarde aos colegas aqui da bancada. Boa tarde também ao pessoal de casa que nos acompanha. Pois é, a diferença é absurda. Não é nenhum desmerecimento, HG, falar que o Atlético hoje joga o melhor futebol do Brasil. Não é desmerecer o Palmeiras, não é desmerecer o Flamengo, é só um fato. Do futuro a gente não pode falar. A gente não pode falar o que vai acontecer daqui 2 meses. Mas hoje o Atlético joga o melhor futebol do Brasil. O Atlético é um time mais organizado do que os outros, é um time mais equilibrado do que os outros, é um time mais intenso, que tem variações de jogadas, tem jogadas ensaiadas, usa e abusa das qualidades dos seus principais jogadores. Então não é nada demais dizer que o Atlético hoje pratica, sim, o melhor futebol do Brasil. É um time perfeito, HG? Não acho que é um time perfeito. Mas se a gente pegar em comparação com o que os outros times apresentam nesse ano, e principalmente com o que o Atlético apresentava com o Filipão, é uma evolução que caminha quase para a perfeição. Então sim, eu concordo com o que o Gui falou, o Atlético hoje pratica sim o melhor futebol do Brasil, e eu diria até mais, com sobras. Pratica com sobras um futebol melhor do que Flamengo e melhor do que Palmeiras, que para mim são seus 2 principais concorrentes nesse ano. O Flamengo, em algum momento, eu imaginei que pudesse se aproximar do que o Atlético tem praticado. Aliás, o Flamengo chegou a ter o melhor futebol do Brasil nessa temporada. A gente vendo o Campeonato Carioca e o Flamengo jogando contra os principais adversários e jogando bem, eu tratava o Flamengo naquele momento como o melhor futebol do Brasil. O Atlético ainda era comandado pelo Ainda dá Filipão. para tratar como favorito, mas melhor futebol não, né? Não, agora não mesmo. O Flamengo tem 3 jogos que ele não consegue render. E é uma surpresa para mim, viu, HG? Eu tô falando de 3 jogos que são 2 derrotas, né? Uma pro Botafogo, a outra pro Bolívar. E agora essa derrota, essa vitória contra o Amazonas, que não foi boa. Foi um jogo em que o Tite foi até xingado. O Palmeiras eu assisti contra o Independente Del Valle. E depois desse jogo, o Palmeiras enfrentou quem? Flamengo. O Flamengo. E assisti também contra o Flamengo. E o Flamengo também. E o Palmeiras também não tem jogado tão bem. Contra o São Paulo também não foi bom. Contra o São Paulo Contra o São Paulo, péssimo. isso. Foi o São Paulo, segundo agora. Foi Um jogo horrível também. o melhor dos dois foi o São Paulo. O São Paulo jogou mais do que o Palmeiras. Então, os principais concorrentes do Atlético, eles estão dando uma brecha boa para que ele seja, de fato, o melhor futebol do Brasil. E o Atlético ainda está em viés de crescimento com o Gabriel Milito. Por isso eu disse aqui ontem que eu me surpreendo, que esse time pode ir além do que ele está apresentando. Isso é o início de trabalho dele. São 10 jogos. Ele tem 1 mês de Atlético. Cara, eu acho que o Atlético ainda pode render muito mais, e é o que eu disse aqui ontem. Quando eu vejo que o potencial que esse elenco tem e o que ele tem mostrado, eu acho que ele pode também conquistar algum título relevante nessa temporada. Então a minha expectativa é de que o Atlético conquiste algo de importante em 2024, se o técnico Gabriel Milito conseguir manter esse padrão de trabalho. A história mostra, né, Balu? Eu estava falando ali fora agora há pouco, não sei se foi, acho que foi com o André. A história mostra. Quem viu o Botafogo do turno do Brasileiro ano passado e viu o Botafogo do retorno, sabe dos riscos, só que tem um detalhe. Há uma diferença muito grande também entre aquele Botafogo do ano passado para esse Atlético, que é exatamente a qualidade de elenco. Então você tem um treinador que chega com tão pouco tempo, já consegue colocar tudo isso na cabeça dos jogadores. E eu estava até falando com um jogador do Atlético e tal, ele estava me dizendo assim, cara, a gente hoje tem uma confiança para jogar que é um negócio que é inexplicável. A gente tem uma confiança para fazer, errar, fazer de novo, errar, fazer de novo. E por isso que as coisas estão caminhando. Tá bem interessante tudo isso e a diferença para os demais está muito grande, Valor. Boa tarde para você, para os colegas, os telespectadores que nos assistem. O Atlético está vivendo aquele momento da música do Titãs, né? Ele é a melhor banda de todos os tempos da última semana. Realmente, neste recorte de momento da temporada, ninguém joga melhor futebol do que o Atlético no Brasil, mas é muito importante, e aí não sou eu, Thiago Valu, quem está dizendo, atentarmos a uma fala do próprio Gabriel Milito. Ele sabe que o futebol, de uma maneira geral, você não consegue, dificilmente você consegue terminar uma temporada no nível de aproveitamento que ele tem neste momento no Atlético. Então ele já chamou a atenção, porque, com sinceridade, se um elenco igual o Flamengo é capaz de passar
por uma variação de um trabalho que começou anteriormente ao trabalho do Gabriel Milito. Eu acho que qualquer dos outros 19 clubes no Campeonato Brasileiro, falando de nível Série A, eles estão sujeitos a isso. O Flamengo até colocaria um jogo a mais naquela conta do Thiago de 3 jogos. Esse jogo contra o Palmeiras também foi absolutamente terrível do Flamengo. Mas enfim, eu acho que olhando pelo outro lado também, se vai acontecer, ou melhor, deve acontecer, porque a gente não pode afirmar, mas daquilo que a tendência do futebol é essa oscilação também atingir o Atlético em algum momento. Por outro lado, eu concordo, o Milito não teve sequer 8 dias de trabalho ainda no Atlético. Ele não pôde trabalhar com 4 ou 5 sessões de treinos, o famoso treino realmente onde a equipe ganha no aspecto técnico e físico, porque ele está recuperando, jogando. Então, realmente, com relação a esses clubes citados, o Atlético, de longe, tem um momento que é de um futebol muito vistoso dentro do Brasil. Eu já contei essa história aqui na televisão, já contei na Itatiaia, já contei na 98, já contei no Instagram, já contei no meu canal, que eu tive um chefe, um gestor, chamado Maci Luiz de Paula. Ele é lá de Divinópolis. Foi um dos grandes caras que eu trabalhei, assim, me deu a oportunidade. O Maci era um cara que inspirava a equipe trabalhava por ele, sabe? Sem forçar barra, sem promessas que ele não poderia cumprir. Mas ele era um cara, a gente trabalhava numa empresa lá em Divinópolis chamada Splash Car Wash, que era uma empresa de embelezamento automotivo. Ele não prometia nada, ele não fazia falsas promessas, mas ele tratava a coisa de um jeito que todo mundo comprava o boi dele, cara. Todo mundo se doava para a empresa por causa dele, mas era uma coisa natural. E hoje ele está muito bem aí, meu amigo, meu irmão, alguém deve conhecer ele, eu estou falando dele aqui. O Milito me parece que tem um pouco disso, cara. Total. Sabe, porque quando o cara chega, dá treino, 1, 2, 3, 10, 20 treinos, e ali a ideia vai entrando, sabe? É uma coisa. Quando o cara chega, não dá muitas sessões de treinos, mas ele consegue extrair dos jogadores o máximo, porque, cara, o Atlético joga o máximo, gira o elenco, roda o elenco, muda a formação e não cai a qualidade, não cai a intensidade. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos falar com um jogador do Atlético, que estará conosco aqui, que é o Otávio, que tá jogando bola, mas demais. O Otávio, você é louco, mas tá jogando muita bola. Tá, então, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Atlético Mineiro. Informações essas exclusivas trago pelo jornalista Jorge Nicola e também com o pessoal aí da... Caramba, os donos da bola de Minas Gerais aí, com o Everton Guimarães, etc. O pessoal todinho da bancada aí, né? Que falam muito bem aí do futebol mineiro. O Bernard aí, que antecipou sua volta aí para o Atlético Mineiro, tá? Voltou pro Galo. E a respeito do Milito, que tá fazendo o Atlético Mineiro ter o melhor desempenho do futebol brasileiro. Hoje o Atlético Mineiro é o melhor time, bem melhor. Tá jogando o melhor futebol, fino da bola. Ah, tem um Palmeiras, tem não sei o quê. Mano, o Palmeiras não ganha no Campeonato Brasileiro há 3 jogos, tá? Só pra isso. Flamengo, o pessoal tá querendo que o Tite saia de lá. Não dá mais. Empatou ontem, ganhou de 1-0 ontem. O fraquíssimo Amazonas, tá? Vasco, ladeira abaixo, né? Joga, não convence. Empatou ontem com Fortaleza, perdeu o técnico, agora está sendo especulado no Cruzeiro. Botafogozinho também dá para fazer um trabalhinho. Do Botafogo dá um trabalho. Fluminense, coitado, tá nada. Corinthians, água de salsicha. São Paulo, água de salsicha. Santos nem joga primeira divisão. Cruzeiro, fraquíssimo. Internacional, nada com nada. Grêmio, bem fraco, saiu. Sobra quem? Quem é o time que está com o melhor desempenho de todos esses aí? O Atlético Mineiro. Não tem comparação, não tem como. Quem falar que não é maluco, não entende de futebol. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal caso não for inscrito e tamo junto. Segue para mais.